o ateu Antônio Carlos e a leitura da Bíblia. No vídeo intitulado, abre aspas, Drauzio Varela e o ateísmo, fecha aspas, que circula no YouTube, o internauta ateu Antônio Carlos Lobato de Almeida escreve o seguinte, abre aspas, mas ainda é muito difícil dizer que somos ateus. A minha esposa nunca leu esse livro velho, entre aspas, mas ela age assim como a sua mãe. Acredita e pronto. No meu trabalho, eles não querem ouvir nada que diga que Deus não existe. Não interessa para eles ouvir quaisquer argumentos. Cara, esses pastores ainda vão ganhar muito dinheiro. Fecha aspas. Os comentários do ateu Antônio Carlos são inteligentes e claros, razão pela qual resolvi abordar mais um deles. O que ele diz acima? Bom, o Antônio Carlos está dizendo que é muito difícil alguém afirmar que é ateu. E por que é difícil? Ora, porque, em sua quase totalidade, a sociedade em que ele vive, brasileira, é cristã. Razão porque alguns ateus têm receio de ofender algum crente. Isto é, ateus preferem ficar calados em sua casa, no trabalho, nas ruas, etc. Já que não há interesse por parte dos cristãos em ouvir argumentos contrários à sua crença, ateus preferem ficar no silêncio, preferem não revelar seu ateísmo. O Antônio Carlos diz acima que a esposa dele nunca leu, entre aspas, esse livro velho, mas acredita e pronto. O livro velho a que se refere o Antônio é a Bíblia cristã, constituída pelo Velho e Novo Testamento. A esposa dele nunca leu a Bíblia, porém acredita nela. O Antônio Carlos, obviamente, acha estranho, esquisito mesmo, alguém acreditar num livro qualquer sem lê-lo, sem estudá-lo, enfim, sem conhecê-lo profundamente. E ele tem toda a razão. Na verdade, é impossível, até irracional, alguém dizer que acredita num livro qualquer sem nunca tê-lo lido. Só que no mundo da religião, a coisa funciona diferentemente. Religião é pura ilusão, pura fantasia e pura superstição. Portanto, no mundo da ilusão, é sim possível alguém dizer que acredita num livro mesmo sem lê-lo. Os deuses são muitos, as religiões são muitas, e os livros, entre aspas, sagrados, também são muitos. Se você, leitor amigo, perguntar a um cristão qual é o livro verdadeiramente sagrado, ele lhe dirá que é a Bíblia cristã. Se a mesma pergunta for formulada a um judeu ortodoxo, ele lhe dirá coisa diferente. Isto é, que o livro verdadeiramente sagrado é a Bíblia hebraica. Se a mesma pergunta for dirigida a um muçulmano, ele também lhe dirá coisa diferente. Ou seja, que o livro verdadeiramente sagrado é o Alcorão ou Corão. É fácil perceber, pois, que o homem cria deuses, religiões e livros
entre aspas, sagrados, não é mesmo? É por isso mesmo que os deuses são diferentes, as religiões são diferentes e os livros sagrados, entre aspas, são também diferentes. A esposa do ilustre ateu Antônio Carlos de Lobato Almeida não lê a Bíblia cristã, mas, mesmo assim, acredita piamente nela. Minha mãe, Dona Gerarda, já falecida, também agia assim. Nunca lera a Bíblia cristã, mas acreditava nela. Meus irmãos também agem assim. Nunca leem a Bíblia cristã, todavia acreditam nela. Por que essas pessoas acreditam na Bíblia cristã, mesmo sem lê-la, sem estudá-la? Ora, por causa da cultura em que vivem. A esposa do Antônio Carlos, minha mãe e meus irmãos nasceram no Brasil, um país marcantemente cristão. Desde o berço, ainda um bebezinho, a esposa do Antônio, o próprio Antônio, minha mãe, meus irmãos e eu, ouvíamos a propaganda cristã. E isso marca muito as pessoas, porque envolve o, entre aspas, sagrado. E essa propaganda cristã é contínua, isto é, começa desde o berço e se prolonga por toda a vida. A esposa do Antônio, minha mãe e meus irmãos aceitaram pacificamente essa propaganda cristã. Não foram em busca de conhecimento. Contentaram-se diante do discurso de um padre ou de um pastor evangélico. Não resolveram ler a Bíblia. Não decidiram estudá-la profundamente. Já eu e o Antônio Carlos agimos de forma diferente. Desde o berço, recebemos também lições de cristianismo. Porém, a partir da adolescência, começamos a questionar aquelas lições cristãs que nos foram transmitidas por nossos pais. Partimos não apenas para a leitura da Bíblia, mas para seu estudo profundo. E aí chegamos facilmente ao ateísmo. A cultura em que vivemos molda nossa religião, nossos deuses, nossos costumes. Se a esposa do Antônio Carlos tivesse nascido no Irã, com certeza estaria hoje afirmando que o livro realmente sagrado é o Alcorão e não a Bíblia. Estaria afirmando também que o profeta verdadeiro é o Maomé e não Jesus. E estaria afirmando também que Deus mesmo, só o Alá. Percebeu como a sociedade em que a gente vive é que molda nossa religião, nossos deuses e nossos costumes? Um abraço.